Oi, tudo bem? Meu nome é Maciej Biesiada e eu sou polonês que mora aqui no Brasil, no São Paulo, por mais ou menos 9, 10 anos. Você é de qual lugar da Polônia? Eu sou de nordeste da Polônia, numa cidade que se chama Gdańsk, de onde a Solidarność foi criada, etc, etc. E como que é a sua cidade? Quê? Como é que é a sua cidade? Muito maravilhoso. Maravilhoso, muito bonito, muito linda. Tem muitas influências de cultura polonesa, muitas influências de cultura holandesa, alemão. Então, muito bonito. Ótimo. E por que você decidiu se mudar aqui para São Paulo? Muito boa pergunta. Então, posso te dar a explicação muito longe ou muito curta? Então, muito curta, primeiro, eu se mudei de Polônia para a Inglaterra. E depois eu comecei a estudar lá na Inglaterra. Eu estou estudando na universidade, estou numa festa, bebendo cerveja, olhando para a mulher. A mulher olha para mim e... estou no Brasil agora. Mas pouco mais longe eu se mudava por Reino Unido no mais ou menos 2005 ou 2006 e morava lá. E eu conheci minha esposa na mais ou menos 2017, nossa, não lembro, 10 anos atrás, né? Então, 2013, nossa. E lá nós começamos nosso relacionamento e depois minha mulher precisa, Natália, ela precisava voltar para o Brasil por causa que a vista dela de universidade se acabou. E eu decidi para visitar ela por um ano. E esse ano se pouco prolongou. Mas eu também, antes da decisão para mudar, eu fiz minhas dissertation, minhas theses de universidade no tema do Brasil, no tema de protestos no 2013 e o uso de mídia social no Brasil. Esse é o tema de minha mídia social, exatamente. No final de minha universidade eu tinha esse tema para escrever isso. Foi aqui, fez esse tipo de pesquisas, coisas, contatos, e escrevi esse e depois eu decidi que, vou se mudar por um ano. E como foi a sua adaptação por aqui? Eu passei por muitas coisas. Primeira coisa, nossa, que maravilhoso, que exótico, que tudo é ótimo. Depois, esse choque cultural, tipo, nossa, não entendo nada, por que pessoas estão fazendo isso, por que funciona assim, por que ela... E depois, aceitei tudo, então é assim. E como você fez, ainda faz para aprender a falar português? Muito boa coisa. Na verdade, no dia do dia eu trabalho em inglês, porque eu tenho escola de inglês e eu trabalho em inglês. Como se eu aprendi em português? Na verdade, na rua, com pessoas. Eu treino também jiu-jitsu, então com meus amigos de jiu-jitsu, eles me ajudam muito com esse aprendizagem de português. Como são as tradições polonesas? Tradições, desculpe, eu não te escutei. Tradições polonesas, são muitas diferentes tradições. Por exemplo, no Páscoa, nós temos essa tradição para pintar ovos. Essa é muito maravilhosa porque minha filha, eu tenho 2 filhos, Anthony que tem 6 meses e Olivia que tem 6 anos. E ela adora fazer isso todo ano, então nós brindamos essas coisas. Claro que tem diferentes coisas de comida, de tradições de se vestir, de educação, de ler, de falar, né? Tem muitas coisas. Você já percebeu que no Brasil as tradições são envolvidas com as religiões, né? Sim. E como na Polônia você tem algumas tradições que envolvem religiões? Sim, claro, a maioria das tradições são por coisa que, por exemplo, Natal ou Páscoa, são coisas conectadas com religião católica. Então, tem muitas, por exemplo, no Natal nós temos 12 pratos. E eu adoro cozinhar, né? Eu preparo todo ano 12 pratos, que significa ou
12 meses ou 12 apóstolos, né? E você tem isso, e você tem sempre também na mesa um lugar, um espaço livre para essa pessoa que você espera, ou essa pessoa que pode ser um Espírito Santo que vai aqui, ou também uma pessoa que viaja e vai te visitar. Então essas coisas são muitos importantes para poloneses, são muitos também tradições que eu gosto de cultivar até aqui no São Paulo. Como é a gastronomia da Polônia? Maravilhosa. Olha, tem muitas coisas ótimas, tipo diferentes pierogi, pierogi tipo um tortellini que tem diferentes coisas dentro, tipo carnes, repolho, cogumelos, pode ser doce, frutas silvestres, pode ser também um pouco mais salgado, pode ser, na verdade, qualquer coisa você quer. Tem muito diferentes comidas conectadas com tradições polonesas, especialmente no Natal. Também tem coisas que são um pouco mais, como se chama? São um pouco mais tradicionais, mas também, na verdade, na Polônia, pessoas como... Eu sempre brinco com meus amigos brasileiros que aqui no Brasil se sempre come arroz e feijão. Lá na Polônia se come sempre batata, repolho e um tipo de carne, né? E aqui é bife, né? Então essa é a coisa um pouco mais diferente. E o que você gosta da culinária brasileira? Não. Número 1 é açaí. Não existe outra coisa melhor no mundo que açaí. Sério. Essa é a coisa primeira. Segunda coisa que eu gosto, eu cozinho também muito, e essa feijoada que eu preparo também é muito boa, também moqueca também, às vezes pastel, mas ele é muito gorduroso, mas ok, tá bom, né? Mas na verdade açaí é maravilhoso para mim. Eu vejo que muitos lugares na Polônia tem muita influência alemã e de outros países da Europa, né? Sim, mas por coisa que é a história de Polônia. Não sei que vocês sabem que Polônia não existiu por 123 anos. 123 anos Polônia não existiu. E poloneses, durante esse tempo, não podia falar polonês, não podia estudar, não podia se identificar tipo polonês. Mas nós conseguimos preservar nossa cultura, nosso idioma, nossas coisas, por isso é muito importante para nós. Também temos muitas influências de cultura alemã, tem cultura de austro-húngara também, por coisa que eles participaram nessa divisão de Polônia. E terceira de Rússia, claro, também, né? Então, tem muitas influências isso. Na verdade, também que pessoas precisam se entender que o Brasil é tamanho de Europa, então essa é a coisa um pouco mais diferente. O Brasil é esse tamanho que você está lá na Lisboa e aqui lá na Moskva, ou Moscou, a capital de Rússia. Esse é o tamanho, o Brasil cabe perfeitamente lá. Então é um país continental e muito difícil explicar para meus colegas, alunos, pessoas com quem eu treino jiu-jitsu, que, por exemplo, a Polônia tem 39 milhões de pessoas. E eles falam, bacana, quase meio São Paulo, né? É verdade. Mas sobre o turismo da Polônia ainda, quais cidades polonesas você nos recomenda conhecer? Claro que Gdańsk, porque é cidade maravilhosa. Também muito importante visitar Varsóvia, Warszawa, Kraków, que é a antiga capital de Polônia, também muito rica com história, e também cidades tipo Poznań, tipo Wrocław, ou também outras cidades, depende que você gosta um pouco mais história, vão visitar Malbork, que tem castelo mais grande no mundo de tijolo, então muitas coisas bacanas, sério. E também é pequeno, dá para ir de carro e visitar muitas coisas. O que você tem achado de conhecer o nosso país até agora? Estados, capitais e outros pontos do Brasil? Olha, pergunta muito interessante, porque eu não sei que eu posso falar que eu conheço todo o Brasil, porque eu conheço lugares no Brasil, na verdade.
Mas coisas que eu conheço, olha, eu sei que eu posso viver aqui toda a minha vida e não visitar esses lugares que são muito interessantes, bonitos e maravilhosos. Mas eu adoro, por exemplo, a Amazônia. Eu adoro ir para Manaus, lá adorei, quero ir mais uma vez, por exemplo. Também lá no sul também, Rio Grande do Sul? No sul do Brasil tem esses cachoeiras, né? Adorei esses também, visitar essas cachoeiras. E Brasília também muito bonita, um pouco mais diferente, cidade que é nova no Brasil e essa arquitetura também interessante, mas Rio, claro que sim, mas olha, eu adoro São Paulo e o estado de São Paulo e sou agora um pouco patriota de aqui, né? Agora entrando numa questão mais histórica do seu país, para você, o que a sociedade polonesa aprendeu com a Segunda Guerra Mundial? Olha, aqui que se aprendeu, a pergunta parece ser fácil, mas a pergunta é muito difícil para responder. Por quê? Por coisa que você precisa entender que durante a Segunda Guerra, 1/3 de poloneses foram exterminados, matados por alemães e russos, né? Ou alemães de outro lado, russos de outro lado também. Por coisa que uns ficaram ser poloneses judeus ou judeu-poloneses e outros ficaram ser poloneses e, por exemplo, foi nesses campos de concentrações, outros foram por Sibéria, outros foram matados também. Por que eu estou falando isso? Por coisa que a maioria das pessoas pensam que a Segunda Guerra acabou no 1945, né? Mas para a Polônia ficou nesse tempo, na influência de União Soviética. Não foi país dentro de União Soviética, mas foi país satélitico. Então, foi nesse bloco de soviético que pessoas não queriam ir, mas foram ser, ok, vocês vão ficar lá e tchau, né? Então, essa questão que independência que você aprendeu e uma coisa que eu posso falar, que você quer ficar livre, você precisa lutar por isso. Essa é coisa que é muito difícil para conduzir para meus amigos brasileiros, porque aqui eu falo, olha, Brasil tem problemas, país maravilhoso, mas vocês nunca tinham as guerras aqui, coisa muito bom que você não precisa lutar por sua independência. Tipo, que você, outro país, Argentina, que outras pessoas queriam te desmaiar por coisa que é assim e você precisa lutar por sua identidade e essas coisas. E às vezes as pessoas têm ressonância com isso, às vezes não. Então essa é coisa muito interessante para mim, para explicar essas coisas. E explicar também essa coisa que, por exemplo, no Brasil tinha essa ditadura de direita, né? E na Polônia tinha a ditadura, comunismo de esquerda. E às vezes as pessoas me falam aqui, comunismo é maravilhoso. E eu falo, olha, às vezes no papel é maravilhoso, mas geralmente não funciona. A ditadura também não é maravilhosa, não essa pessoa que fala aqui uma outra coisa. Na verdade, a coisa mais legal que existe é democracia. Por quê? Porque dá para você escolher e viver e te garantir que outra pessoa não te vai destruir por isso, né? Então, coisas muitas políticas, coisas que são muito interessantes e também por coisa de Segunda Guerra, Primeira, Segunda Guerra e depois comunismo, tem tanto poloneses no Brasil. Então, no sul do Brasil, tem mais ou menos 1 milhão de poloneses que moram lá nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Curitiba, cidades. Então, tem mais ou menos 1 milhão de pessoas com raízes polonesas, exatamente, origens polonesas. Sobre a educação polonesa, como é a educação no seu país? Olha, eu acho interessante, por coisa que a educação é obrigatória até que você tem mais ou menos 16 anos. Depois que você quer, você pode estudar mais, e também universidades são de graça. Geralmente tem universidades privadas, mas tem universidades que são estaduais e são de graça, então você pode
a estudar lá também sem pagar nada. Então eu acho muito interessante. E tem muitos poloneses que têm uma educação um pouco mais alta aqui de medium education. Eles têm, na maioria, muitos poloneses têm essa educação que são um pouco mais alta, que eles estudam na universidade ou fez um curso ou essas coisas. Também se abrem por coisas de idiomas. Você pode ter certeza que agora que você vai visitar a Polônia, o polonês vai falar um mínimo de inglês. E pode ser que ele vai falar espanhol também, ou pode ser alemão, pode ser russo, pode ser ucraniano, pode ser, não sei, holandês ou português também. E na educação polonesa, tem debates sociais a respeito de raças, de grupos sociais, entre outras coisas, mas? Boa pergunta. Na verdade, na Polônia não tinha assim. Na Polônia não tinha essas coisas por coisa de Segunda Guerra. Agora a maioria da sociedade polonesa são iguais, né? Tipo por coisa disso. Depois de comunismo, depois de essas coisas, mas posso te explicar de esse jeito. Geralmente pessoas falam que no Brasil está dividido tipo Nordeste, Norte e Sul. Norte mais pobre, Sul mais rico, Norte mais lado, Sul de mais outro lado. Mais ou menos. Polônia não é Norte e Sul, Polônia Leste e Este. Esse lado e esse lado. Por coisa que esse lado que foi ocupado por russos antes de Segunda Guerra, ele foi um pouco mais desenvolvido, menos desenvolvido, e esse lado de alemão um pouco mais. Então, depois que eles se uniram, juntaram todos esses países de novo em 1918, reganhão de independência de Polônia, construíram esses países de novo em 20 anos e depois de 20 ou 21 anos tem um ataque de Alemanha e Rússia na Polônia também. Então, sua pergunta é muito interessante porque eu te posso dar todas as coisas históricas, todas as pessoas que assim se associam, não. Geralmente falando, pessoas que moram lá na cidade são um pouco mais, têm mais vantagens por causa de mais acesso de coisas. Mais pessoas que moram lá na vilagens ou cidades pequenas não têm esse acesso, mas muda essa coisa por coisa de distância que nós precisamos pensar. Você pode agora morar na Polônia, num vilarejo e trabalhar na cidade grande, como por exemplo pessoas trabalham aqui no São Paulo e moram lá, não sei, na ABC ou na Vinhedo, né? Então pode ser fazer isso, mas claro que isso importa para organizar essas coisas. O que os poloneses podem aprender com o Brasil? Muito boa. Primeiro, sorriso. Primeiro, a segunda coisa que você pode, que poloneses podemos aprender, que sempre tem um jeito bom. Também tem na Polônia, Wykombinować, tem aqui jeitinho brasileiro, mas tem um jeito que pode ser, vamos que vamos, vai ser ótimo e é persistência também. Que eu gosto também de pessoas, de brasileiros, que eles são abertos, que eles têm coração quente, que eles, para se aprender, para se ficar amigo de um brasileiro, se você precisa falar oi, tomar café, cerveja e você, parte de casa, né? Então é coisa muito bom, muito agradável, sério. E nós brasileiros com os poloneses? Boa pergunta. Então, a respeito de cultura, história, eu gostaria que brasileiro também, geralmente aprende uma coisa, que fala pouco mais coisas ótimas do Brasil. Porque quando eu cheguei no Brasil, pessoas me perguntam, nossa, por que você está aqui? Por que nessa bagunça aqui, né? Falei, não, sério, não, fala coisas certas. Tem no Brasil coisas maravilhosas, tem pessoas, tem clima, tem cidade, tem outras coisas que eu posso te falar por, não sei, 30, 40 minutos ou dias também, de qual coisas são muito bons do Brasil. Mas brasileiros às vezes ficam muito críticos que está acontecendo aqui e falam coisas só negativas, tipo,
não sei para a rua, porque a pessoa vai te roubar, ou não fez isso, porque não, tem muito crime, você é gringo, não fez isso, De carinho, mas também não é coisa boa, né? Pode falar o nome dos jogadores da seleção polonesa pra gente? Claro. Primeiro é Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny. Segundo, Bartosz Bereszyński. Bartosz Bereszyński. Tercero, Artur Jędrzejczak. Quatro, Jakub Kwior. Piotr Zieliński. Jakub Błaszczykowski. Łukasz Piszczek. O último você sabe. Robert Lewandowski, né? Robert Lewandowski, exatamente. Quer mandar um recado para os poloneses em polonês? Claro, pewnie. Słuchajcie, moi drodzy Polacy, bracia, siostry, przyjaciele i koleżanki, przyjeżdżajcie do São Paulo, do Brazylii. Bardzo piękne miasto, bardzo piękny kraj, cudowni ludzie, świetna pogoda, rewelacyjne widoki. Naprawdę warto, cudowne miejsce na ziemi, bardzo fajnie, tropikalnie, egzotycznie, naprawdę warto, polecam.